de reflexão. 3h14. Vamos ver o que é que Deus tem pra gente, né? Porque quem acompanha o programa pelo WhatsApp ou quem acompanha pelas redes sociais, eles já sabem qual é a chamada do programa, né? Eu sempre coloco uma chamada do programa. E a chamada dessa semana, Deus colocou assim: chegou ao fundo do poço, agora cresça. É porque a gente acha que o fundo do poço é o fim, né? Nós achamos que o fundo do poço é o fim, que não tem mais jeito, né? Nós achamos isso, mas não é o fim. Em muitas ocasiões, na maioria das vezes, o fundo do poço, ele é o começo de tudo, né? Deus precisa te levar a um nível profundo com Ele. Deus precisa te levar a um nível profundo de intimidade. E esse nível profundo de intimidade só acontece no meio da guerra. Não existe forma de você ter uma intimidade maior com Deus se não for em meio à guerra. Por quê? Porque na guerra nós buscamos mais. Na tempestade, na aflição, na dor, nós buscamos mais. Então Deus permite certos momentos na vida da gente de fundo de poço, né? E quando chega esse momento aí de fundo de poço extremo, que foi o caso de Jeremias, que nós vamos falar desse profeta aqui, quando chega esse momento de fundo de poço enlameado, fundo de poço que o profeta teve que ficar o tempo inteiro tentando se respirar, porque ele estava atolado. Esse fundo de poço aí, geralmente, ele está sinalizando algo grande, sabe? Um começo para algo maior na tua vida. E você não está entendendo, né? Você não está entendendo, mas hoje nós vamos entender isso de uma vez por todas. Vamos acabar com essa mentira do diabo, de que tudo acabou, de que nada mais vai acontecer, de que Deus mentiu, de que não foi Deus que falou com você, porque é isso que a nossa mente, ela começa, sabe, a criar, né? Essas dúvidas começam a brotar no nosso coração. A palavra está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Todo mundo conhece essa palavra, uma palavra conhecidíssima. Jeremias, capítulo 38. Vamos ler a partir do primeiro para a gente entender um pouquinho isso aqui. Então Cefatias, o filho de Matã, e Gedalias, o filho de Passur, o Jucal, o filho de Selemias, e Passur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá sua vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade certamente será dada na mão do exército do rei da Babilônia, que a tomará. Portanto, os príncipes disseram ao rei: nós te suplicamos, morra este homem, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, ao lhes falar tais palavras, pois este homem não busca o bem desse povo, porém o mal. Então Zedequias, o rei, disse: eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram eles Jeremias e o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Ameleque. E estava no átrio da prisão, e eles desceram Jeremias com cordas. E na masmorra, na cisterna, não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Amém? Até aí. Nós lemos do capítulo 38 de Jeremias, para quem chegou agora, do versículo 1 até o versículo 6. Bora entender isso aqui, né? Esse momento aqui da vida do profeta, esse momento de poço, né? Que é um momento comum na nossa vida, viu? Não é um momento exclusivo de um, de outro, não. É um momento que acontece constantemente na vida de quem obedece, de quem vive uma vida reta com Deus, viu? Porque Deus, ele sabe quem ele pode jogar no poço. Não pense que Deus vai jogar qualquer um no poço, não, meu filho. Deus não vai permitir que qualquer um caia no poço, não, porque ele sabe quem vai sobreviver ao poço e quem não vai sobreviver ao poço.
Tô vendo aqui a Eliette no Facebook. Deus abençoe a amiga. Tô vendo Ismara. Deus abençoe vocês. Essa expressão aí, essa expressão no fundo do poço, é uma expressão muito comum, né? Nós falamos muito sobre isso. Sobre fundo do poço. E nós abrimos a boca e ficamos declarando que estamos no fundo do poço. Né? Dizem, mas eu tô no fundo do poço. As besteiras que a gente fala na vida, né? Tô no fundo do poço. Tem gente que vive abrindo a boca. Qualquer probleminha tá no fundo do poço. Qualquer probleminha, meu Deus do céu, eu vou morrer. Tô no fundo do poço. A gente tem a mania de ficar soltando certas expressões aí. E nós esquecemos que toda palavra que sai da nossa boca, ela vai mover algo no reino espiritual, né? As palavras, elas têm vida no reino espiritual. E a gente fica falando um bocado de besteira aí que não tem que falar, não. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é que significa, na verdade, estar no fundo do poço, né? Por quê? Porque o poço, ele é um lugar indesejável. Apesar de ser uma fonte de água, apesar de ser um lugar onde você vai buscar água, o poço é um lugar indesejável. Ninguém quer estar ali, naquele lugar, lá no fundo do poço, né? Ninguém. Quando nós chegamos nesse estágio aí de fundo de poço, a primeira coisa que vai tentar fugir, vai tentar nos abandonar, é a nossa esperança. A primeira coisa que vai tentar fugir de nós é a nossa esperança, né? Por quê? Porque o fundo do poço, ele tem um ambiente, sabe? Do fundo do poço, ele tem um poder de nos abater, sabe? Ele tem um poder de nos roubar. Nós somos roubados quando estamos no fundo do poço. O fundo do poço, ele tem o poder de tirar a nossa paz, de roubar o nosso ânimo, de roubar a nossa alegria. Né? O fundo do poço faz tudo isso com a gente, de roubar, sabe, a nossa saúde, porque o fundo do poço ele também rouba a tua saúde, de roubar a nossa esperança, sabe? E o pior, se nós não tivermos consciência do Deus que nós servimos, o fundo do poço, ele acaba criando uma barreira entre você e o teu Deus. Por quê? Porque você vai começar a duvidar do Deus que você serve. Oi, Elane, tô vendo você aqui. Você vai começar a duvidar do Deus que você serve, no fundo do poço. Se você não tiver certeza, se você não tiver intimidade, se você não tiver conectada, sabe? Uma linha direta com esse Deus, se você não tiver um relacionamento firmado na rocha com Ele, quando nós estamos nessa situação de poço, de fundo de poço, nós, sabe, se não tivermos esse relacionamento firmado, nós corremos o risco de duvidar desse Deus, sabe? Nós corremos esse risco. Jeremias, a palavra nos conta aqui que ele esteve nesse lugar, né? O povo queria calar o profeta. O problema todo de Jeremias é que os líderes de Judá, eles queriam calar a voz do profeta, né? Nós conhecemos a vida de Jeremias, sabemos da história de Jeremias, sabemos que Jeremias foi um profeta que era usado para chamar o povo ao arrependimento, para trazer ao povo, sabe, mensagens de advertência, de alerta, mensagens de despertamento para o erro, para trazer o povo para o conserto, trazer o povo de volta para a rota, trazer o povo, colocar o povo no prumo de Deus, sabe? Jeremias, ele era um profeta que profetizava coisas que ninguém queria ouvir. O povo não queria ouvir. E os líderes de Judá, os príncipes, os reis, eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir o que o profeta falava. Por quê? Porque eles queriam ouvir aquilo que agradava ao ouvido deles, né? Ouvir a verdade nem sempre vai ser fácil. Para algumas pessoas não vai ser fácil ouvir a verdade, né? Não vai ser fácil. Na ocasião dessa passagem que nós lemos aqui, em que Jeremias foi lançado no poço, Jeremias estava profetizando no reinado do rei Zedequias. E o rei Zedequias, ele era um rei inseguro, sabe? Ele era um rei... Deixa eu achar a palavra para ele. Ele era um rei volúvel. Ele era um rei influenciável. E esse momento aí que Judá estava vivendo era um momento de muita aflição. Por quê? Porque o exército babilônico estava avançando contra Judá,
né? Tava chegando mais próximo, né? Tava chegando. Então, o rei Zedequias, ele era um rei que oscilava muito. Ele oscilava muito na decisão que ele tinha que tomar, né? Ele ficava sem saber se ele se rendia a Nabucodonosor, ao exército babilônico, ou se ele resistia, né? Se ele resistia. Então, o que ele faz? Ele resolve convocar, e isso aí é um pouquinho antes do que a gente leu. Ele resolve convocar o profeta Jeremias até o palácio. Por quê? Porque ele tinha esperança de ouvir do profeta uma notícia que agradasse o coração dele. Ele tinha esperança de que aquilo que ele já tinha ouvido, porque ele já sabia, Deus já vinha falando com ele através de Jeremias. Já estava dizendo a ele o que é que ele teria que fazer. Né? A direção que Jeremias havia dado, que Deus havia dado através do profeta, era uma direção de rendição. Então Deus estava dizendo a ele, através do profeta, para ele se render aos babilônicos. Porque o cativeiro ele já estava determinado. Só que o rei, ele era um rei influenciável. Ele era um rei que preferia escutar a voz dos homens do que a voz de Deus. Sabe esse tipo de rei? Que Deus está falando ali, sabe? Ele sabe que Deus já decretou, Deus já bateu o martelo, Deus já deu a ordem, sabe? Mas ele continua, sabe, debatendo com Deus, contendendo com Deus. A gente é assim às vezes, né? A gente fica, Deus já falou, Deus já disse, Deus já deu a direção, Deus já mostrou o caminho, Deus já disse como é que tem que fazer, Deus já deu a estratégia, Deus já mostrou a terra, Deus já mostrou o lugar, Deus já disse o que é que você tem que... E você continua contendendo com Deus. Continua buscando uma resposta que agrade ao seu coração. Tem gente que fica assim. Tem gente que fica correndo atrás de um e de outro, querendo ouvir uma resposta diferente. Tem gente que fica correndo atrás de profecia, querendo ouvir algo que Deus já bateu o martelo. Deus já bateu o martelo. E aqui não foi diferente. Jeremias já tinha profetizado, Jeremias já tinha chamado Zedequias, já estava proclamando para quem quisesse ouvir o que ia acontecer. E ele chama, mesmo assim ele insiste, ele chama o profeta no palácio para ver se Deus tinha mudado de ideia. Ô meu filho, Deus não muda de ideia não. Deixa eu dizer pra você. Você aí que tá na Cidade FM 87.9 aí do outro lado, que tá insistindo em algo que Deus já disse a você que não. Que tá insistindo em algo que Deus já mandou você fazer e você não quer fazer. Ou por orgulho, ou por medo, ou por não confiar nesse Deus. Que eu quero dizer pra você que Deus ele não muda de ideia. O que ele decretou, ele já decretou e acabou, meu filho. A gente fica tentando mudar, sabe? Mudar determinações, decretos que vieram do próprio Deus. É um negócio esquisito isso. Zedequias, ele queria isso. Ele queria que o profeta falasse aquilo que o coração dele queria ouvir, aquilo que o orgulho dele queria ouvir. Né? Porque eu vejo essa situação aqui mais como orgulho, sabe? Do que como medo, né? Eu acredito que deve ter tido um medinho, né? Você se render ao inimigo, né? Sempre tem um medinho. Mas eu vejo aqui mais orgulho do que medo. Sabe? Aquilo ali é uma questão de honra para ele. Entregar o reino para Nabucodonosor, não. Só que Jeremias chega com o mesmo discurso. Jeremias chega para ele assim, ó, não mudou nada não, rei. Jeremias continuou profetizando. Jeremias continuou falando aquilo que Deus mandou falar. A mensagem, ela não havia mudado. Não havia mudado. E como Jeremias não era um profeta corrupto, como Jeremias não se vendia, como Jeremias não se trocava, como muitos profetas que tem por aí que vivem se trocando para agradar o homem, como Jeremias não era esse tipo de gente, Jeremias continuou fazendo aquilo que Deus mandou. Continuou pregando a verdade, né? Continuou pregando a verdade. O problema é que quem está acostumado a viver na mentira, meu filho, dificilmente vai conseguir ouvir a verdade. O problema é esse. A pessoa já está acostumada à mentira. A mentira agrada a ela. A mentira favorece os planos da pessoa. A mentira alimenta a carne da pessoa, entendeu? Os desejos da pessoa. Então, a verdade para ela não vai ser boa, né? Porque a verdade vai confrontar. A primeira coisa que a verdade vai fazer é quebrar os planos da carne dele, né? A primeira coisa. Então, quem está acostumado a viver na mentira, meu filho, não quer ouvir verdade, não. Não quer ouvir verdade. E aí os príncipes, eles... em concordância, né, com o rei, porque o rei lavou as mãos, o rei disse assim, ó, faça o que vocês quiserem. Nós lemos aqui, ó, faz aqui, ó, ele diz assim, ó, eis que ele está em vossa mão, o rei disse para os príncipes, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. O rei está dizendo assim, não, faça o que quiser com eles,
O rei lavou as mãos, entregou Jeremias. Ele não tinha nem coragem de assumir, sabe? Tem gente que é assim. Pega um bocado de testa de ferro pra fazer a maldade, sabe? Pega testa de ferro pra ter alguém pra colocar, pra servir de... Sabe? Ah, meu pai, só Jesus. Mas o que Zedequias fez? Assim, eu faço o que quiser com ele. Pode fazer o que quiser. E eles foram lá e lançaram o profeta. Lançaram o profeta à morte. Vamos entender isso aqui, porque eu não sei se você já viu uma cisterna. Missionário Ósio, Deus abençoe. Eu não sei se você já viu uma cisterna. Quando eu era menina, irmão Denivaldo, quem tá aqui é irmão Denivaldo Costa. Pai do Senhor, irmão. Nem dei Pai do Senhor ele. Quando eu era menina, minha família era de Mairi, irmão Denivaldo. Toda a minha família é de Mairi. Na época, o nome da cidade não era Mairi. Era Monte Alegre. Eu não sei se vocês lembram. Antigamente, Mairi não tinha o nome de Mairi. O nome de Mairi era Monte Alegre. Uma cidade muito rodeada de montes. E eu passava minhas férias quando eu era menina em Mairi. E na casa da minha tia, lá em Mairi, que na verdade não era tia, né? Já chamava de tia porque já nasceu. Na casa da minha tia tinha uma cisterna. Era aquelas casas antigas, sabe? Aquelas casas que o corredor, me diz, você vai andando na casa, a casa parece que vai inclinando. Parece que tem uma ladeirinha no meio da casa, aquelas casas feitas em cidadezinha do interior, que não é muito nivelada. E o banheiro da casa, ele ficava do lado de fora. O banheiro da casa, ele ficava junto ao poço, já tinha um poço para pegar água, que era o poço que é justamente a cisterna. E o banheiro ficava do lado de fora. E o banheiro não tinha assento, não tinha vaso sanitário. Não tinha, vaso sanitário gosta de rico. Não tinha, não. O banheiro, a casa era muito antiga, o banheiro tinha um buraco no chão. Era um buraco para você fazer suas necessidades. Então as cisternas, as antigas cisternas, elas eram dessa forma, elas eram um buraco no chão. E no fundo desse buraco tinham pedras. Ele era um buraco forrado por pedras. Para quê? Porque quando chovesse, quando a chuva viesse, aquelas pedras elas pudessem selar, cobrir a terra, para que a água fosse armazenada, a água da chuva. Então, as cisternas, elas eram lugares úmidos, sabe? Eram lugares escuros, lugares cheios de lama. Na cisterna, Jeremias, ele poderia morrer de várias maneiras. Jeremias, ele podia se afogar na cisterna, se ela estivesse cheia. Jeremias, ele podia morrer por conta, porque a cisterna ela é aberta. Ela é aberta. A maioria das cisternas, ela não é fechada, porque senão não tem como armazenar água. Então, ele poderia morrer afogado se ela estivesse cheia. Ele poderia morrer por conta das mudanças do clima, porque se tivesse muito sol, aquele homem estava ali embaixo. Ele não tinha como se proteger, não tinha uma cobertura, não tinha nada. Então ele podia sofrer com as exposições ao clima, certo? Ou ele podia morrer de fome. Então tinha várias maneiras de matar o profeta, né? Tinha várias maneiras. E aí, o que acontecia? Jeremias, ele foi lançado na cisterna. Ele foi lançado na cisterna e a gente fica se perguntando por quê que esse povo não matou logo o profeta. O profeta incomodava, o profeta falava aquilo que o povo não podia ouvir, porque o problema, se você ler aqui no primeiro versículo, deixa eu ver aqui, o primeiro versículo, no quarto versículo, ele diz, os príncipes quando chegam pro rei, pra fofocar, né, pra falar, pra tramar a morte de Jeremias, eles dizem assim, ó, ele tá falando um bocado de coisa lá pro povo. Ele está trazendo muita ideia para o povo, ele está influenciando o povo. E nas entrelinhas era isso que ele estava dizendo. Então, o interesse dos líderes era calar o profeta para que o povo não acordasse para a verdade. Tem muita coisa aí que é o que acontece hoje em dia, né? Tem muito profeta aí hoje que está sendo calado. Por quê? Que o povo tem que continuar sem saber de nada, o povo tem que continuar inocente, né? O povo tem que continuar vivendo debaixo de julgo, né? Então, se o profeta começa a colocar a verdade pra fora, não é interessante. Então, o negócio é matar o profeta. O negócio é jogar o profeta na cisterna. Eu fico pensando assim, mas por que eles não mataram esse homem? Podia ter matado logo. Era tão mais fácil, né? Pegar e matar o Jeremias, jogava o corpo lá, na cisterna. Ninguém não quer saber. Eu enterrava em qualquer lugar, desovava, né? Assim que falam, os bandidos faziam, desovar ali adiante. Desovava o corpo do profeta em qualquer lugar, mas não. Eles preferiram matar o profeta aos poucos, sabe por quê? Porque se eles matassem Jeremias,
se eles matassem Jeremias imediatamente, isso ia trazer para eles, para a liderança do reino, ia trazer para o rei Zedequias uma reputação péssima, né? Ia trazer muita, sabe? E neguinho ia... Porque Jeremias era um profeta conhecido, Jeremias não era um profeta qualquer, né? Não era um profeta qualquer. Ia começar a ter falatório. Essa passagem aí da cisterna, não é a primeira vez, a gente já sabe, quem conhece a história do profeta Jeremias sabe que Jeremias já vinha sofrendo, gente, perseguições, várias perseguições. Jeremias já vinha sofrendo muitas ameaças por conta da natureza, das mensagens dele, né? Jeremias era aquele profeta que não tinha medo de falar o que Deus mandava. E pra você ter noção de uma coisa, que durante 40 anos, que foi o tempo que durou o ministério do profeta Jeremias, durante 40 anos de ministério, Jeremias, ele nunca encontrou apoio de ninguém. Olha que negócio. Durante 40 anos, depois de passar por tantos reis, aquele homem, ele nunca, ele encontrou apoio, irmão Denivaldo. De ninguém, sabe? A todo tempo ele foi ameaçado, a todo tempo ele foi agredido, a todo tempo ele foi perseguido, a todo tempo ele foi preso, certo? Chegou a ser expulso da terra natal dele. Então, durante todo o ministério dele, ele nunca achou apoio. Você sabe de onde foi que veio um respeito ao profeta? Você sabe onde foi que esse profeta foi ter honra? Foi através do inimigo do povo de Deus. É por isso que Deus diz que o profeta de casa, ele não tem honra. Aí Deus levanta o inimigo para honrar o profeta. Que negócio, gente. Presta atenção nisso aqui. Jeremias, ele foi honrado. Tá congelando aí. Jeremias foi honrado. Lá no capítulo 39, depois você abre. Capítulo 39, versículo 11. Nabucodonosor, ele chama o capitão da guarda. Ele diz assim, ó, não toquem em Jeremias. Não toquem no profeta, não toquem nele. Antes vocês façam tudo que ele mandar. Isso é honra. Então, no meio do povo dele, ele nunca foi honrado. Por diversas vezes, não se admire quando você for surpreendido, sabe? Com o respeito dos teus inimigos, quando você está sendo perseguido pelos teus compatriotas, sabe? Às vezes você está sendo perseguido por aqueles que comungam da mesma fé que você, que dizem que são servos como você, que proclamam o mesmo Jesus que você, sabe? Que caminham com você, que comem com você, sabe? E a honra não vai vir desse povo. Você vai passar o tempo inteiro, em momento nenhum você vai receber desse povo honra, você vai receber desse povo respeito, você vai receber desse povo uma palavra de apoio, nunca. Na maioria das vezes, aí Deus vai e levanta um inimigo de fora pra honrar você, porque Deus faz desse jeito, ele vai e honra você, ele honra do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. O negócio é que Jeremias, ele estava num momento difícil, era um momento, uma situação desesperadora, sabe? Por quê? Porque o profeta, ele estava literalmente atolado na lama. Atolado. E uma pessoa atolada, eu não sei se você sabe, todo mundo sabe, né? Que a pessoa atolada, ela tá presa. Uma pessoa atolada, ela não consegue se mover, sabe? Ela não consegue se mover. Ela não consegue, sabe? Tomar atitudes, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue fazer nada. Sabe? Jeremias estava ali. Ele estava atolado numa cisterna, cheia de lama, sem comida, sem água, sem amigos, sabe? Sem luz, porque ele estava em meio à escuridão. Ele estava ali jogado, sabe? Naquele lugar ali só tinha frieza. Sabe? No lugar que jogaram o profeta só tinha desprezo. No lugar que jogaram o profeta só tinha abandono, só tinha escuridão. Né? O lugar, ele cheirava a morte, sabe? A cisterna, ela cheirava a coisa velha. Sabe aquele cheiro de mofo? Sabe? Aquele cheiro de mofo. Pois era assim que o profeta estava. Ele estava nessa situação. Eu acredito que esse deve ter sido um dos piores momentos do profeta Jeremias. Com certeza. Tem alguns estudos que dizem que o profeta, ele teve que se manter na ponta dos pés para não morrer. Por quê? Porque ele precisava manter a cabeça dele fora
da lama. Ele precisava respirar. Então, como ele estava atolado, né? E também ele não podia se mover muito, viu, gente? Porque quando você tá... Escuta isso aqui. Negócio de Deus, uma pérola. Escuta isso aqui. Quando você está jogado na lama, atolado na lama, quando você está numa situação difícil, quando você está numa situação desesperadora, quanto mais você se mover, quanto mais você tentar, sabe, resolver do seu jeito, quanto mais você tentar resolver o problema por sua conta, com a sua força, com o seu braço, mais você vai afundar. Deus está dizendo aqui, não queira sair desse atoleiro por conta própria. Não queira se desvencilhar de toda a lama que jogaram sobre você por conta própria. Quanto mais você tentar se justificar, quanto mais você tentar falar, quanto mais você tentar resolver, mais você vai afundar. Quando você está numa lama atolada, você não pode se mover muito. Por quê? Porque a tendência é você descer mais. A tendência é você se afogar naquela lama ali, sabe? O Jeremias, ele tava ali parado. Ele tava ali, ó, na pontinha dos pés, lutando para respirar, para se manter vivo, sabe? Aí eu fico perguntando, esse momento aí que nós temos que nos manter na ponta do pé, para respirar, para não morrer. Será que nossa fé, ela resiste a isso? Será que a nossa fé, ela passa por essa prova aí? Será que nossa fé, ela vai conseguir superar esse momento? Sabe? Porque para nós superarmos um momento como esse, um momento difícil como esse, para nós vencermos esse momento aí de atoleiro, esse momento de poço que nós estamos, ou que nós estaremos um dia, e se você não esteve ainda, Deus já está te dando a dica aqui, para nós passarmos por isso aí, para nós superarmos isso aí, nós precisamos reunir toda a força que nós tivermos, sabe? Nós precisamos reunir toda a nossa fé, sabe? Para quê? Para nos mantermos de pé. Para nos manter de pé, ainda que a tua mente comece a dizer para você, que o inimigo da tua alma comece a lançar sobre a tua mente pensamentos que não provêm de Deus. Comece a dizer para você que acabou, que não tem mais jeito, que você está no fundo do poço. Porque as situações difíceis, elas vão trazer esse pensamento pra gente. Eu estou no fundo do poço. Eu não tenho mais pra onde ir, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais pra onde correr, eu não tenho mais o que fazer, eu já pensei de tudo aqui. Mas se eu me fizer um movimento, eu posso afundar mais. Você já tentou de tudo, você já imaginou de tudo, você até tentou fazer algo. Mas quando você tentou, você sentiu que a coisa piorou, né? Então, se você tá nesse momento aí de poço, nesse momento de atoleiro, a dica, a estratégia de Deus pra mim e pra você hoje é essa. Se mantenha na ponta dos pés. Se mantenha com a cabeça fora da lama. Ai, meu Deus, não é fácil, missionário. Eu sei que não é. Eu já estive dentro de um poço. E eu creio que a gente está sempre passando por provações, a gente está sempre passando por fases de crescimento, né? Porque cada vez que você passa por uma adversidade, você cresce. Então eu já estive no fundo do poço, viu, minha filha? Deixa eu dizer pra você. Eu já estive. Durante 3 anos eu tive que ficar na ponta do pé. Durante 3 anos eu tive que estar todo o tempo na ponta do pé. Sabe? Por quê? Pra eu não morrer, pra o ar não me faltar, pra minha fé não ir embora. Pra minha fé não ir embora. Né? Mas tem situações, eu compreendo e eu sei o que eu tô dizendo aqui, porque eu vivi isso. Tem situações que a nossa fé, ela vai fugir, ela vai querer abandonar a gente. A nossa esperança, ela vai desaparecer. Né? A gente vai começar a questionar as promessas, né? Vai começar a lembrar de coisas que nós recebemos da parte de Deus lá atrás, de palavras proféticas que foram lançadas sobre a nossa vida lá atrás, e que a gente tá olhando ali para aquela outra dizendo assim, não, isso aqui não vai acontecer não. Não vai acontecer. Né? Não vai. Por quê? Porque manter a fé no meio da dor, minha filha, não é fácil não. Você manter a sua fé em Deus no meio da dor não é fácil. É por isso que eu disse aqui no começo dessa ministração que não é todo mundo que Deus permite que seja jogada no poço. Tem pessoas que Deus nunca vai permitir que sejam jogadas no poço. Ele permitiu que Jeremias fosse lançado no poço porque ele conhecia o profeta. Ele sabia quem era o profeta. Ele sabia quem ele tinha chamado quando era menino lá atrás, no capítulo 1. Ele sabia de tudo isso. Mas tem pessoas que ele sabe que não tem estrutura. Não tem estrutura para sobreviver ao poço. Não tem estrutura. Sabe? Ficar em meio de uma situação como aquela, a morte iminente, sem saída nenhuma. Ah, meu filho, não é para qualquer um isso não. Eu fico imaginando que Jeremias, ele... Naquele momento, a Bíblia não fala isso. Porque a Bíblia também não pode falar tudo, né, gente? Não tem como. Mas eu imagino
que naquele momento, Jeremias ele deve ter questionado a Deus. Naquele momento, Jeremias deve ter dito assim, ô Deus, como é isso aqui, meu filho? Deus, o Senhor me disse lá atrás, no primeiro capítulo da minha história. Ele deve ter dito assim, ó Deus, eu lembro que lá atrás, quando o Senhor me chamou, o Senhor me disse que o Senhor estava me dando autoridade. Pra quê? Pra derrubar reinos, para edificar reinos. O Senhor me disse, eu me lembro disso. Eu me lembro de tudo isso. O Senhor me disse mais. O Senhor disse que o Senhor era fiel à sua palavra para fazer cumprir. Aí nesse momento, a nossa mente começa a trazer de volta, sabe? Todas as promessas, porque a gente começa a oscilar entre crer no que Deus nos disse ou acreditar no que nossos olhos estão vendo. Porque a situação, o inimigo, ele sempre vai criar algo para tirar você do foco, tirar você do propósito, tirar você do caminho, sabe? As situações que vêm sobre a nossa vida é para tentar nos tirar do caminho, para fazer com que a gente se desvie, sabe? Saia do caminho certo e comece a tirar nossos pés, sabe? Colocar nossos pés na direita e na esquerda. Né? E Jeremias começou a lembrar sobre isso, né? Naquele momento, eu creio que ele começou a dizer, Deus, eu me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo. E o Senhor ainda disse... Lá no versículo 8, lá de Jeremias, capítulo 1, o Senhor ainda disse que estaria comigo, que eu não precisava temer, que o Senhor estaria comigo. Então havia sobre a vida de Jeremias, além de uma palavra profética da parte de Deus, além de uma confirmação, sabe, do próprio Deus, dizer para ele assim, ó filho, eu tô te levantando, o que eu colocar na tua boca tu vai falar, não tenha medo, vá lá, eu tô te dando autoridade para derrubar, para edificar, mas não tenha medo, eu estarei com você, ninguém vai tocar você, eu estarei com você onde você for, né? Eu acredito que quando ele começou a contender com Deus, sabe, ele lembrava disso e ele dizia assim, mas tudo que ele me disse, tudo que o Senhor me disse, aqui agora eu só vejo morte. Você sabe o que é isso, né? Você lembrar de tudo que Deus lhe falou lá atrás, de tudo que toda promessa de Deus sobre a tua vida, e você tá num cenário de morte, num cenário de atolê, num cenário de lama. Meu pai, um cenário de fracasso, porque esse cenário aqui do profeta Jeremias era um cenário de fracasso, é como se ele tivesse fracassado no ministério dele. Então, e nessa hora, se você não tiver com os olhos grudados no eterno, se você não tiver com os olhos no eterno, se você tiver com os olhos para as coisas, né? Nas coisas que vão se passar, que são temporais, como diz lá Paulo, nos fala, tira os olhos do que é temporal e olha para o eterno. Se você não tiver com os olhos no eterno, você vai relaxar e vai descer, vai colocar os pés, sabe? Alinhar os pés ao chão e aí você vai se afogar. Você não pode perder o foco. Você tem que continuar olhando para Cristo e mantendo os seus pés na pontinha, sabe? Na pontinha do pé. Só respirando, sabe? Ainda fazer um exercício para respirar. Ainda fazer um exercício para não respirar muito rápido, né? Porque se você respirar muito rápido, você pode perder o oxigênio, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Esse momento aí que Jeremias viveu, ele tá lá no livro de Lamentações. Eu até marquei aqui para ler com vocês. Está no livro de Lamentações, do capítulo 3. O povo diz, né, os estudiosos, algumas bíblias falam, outras não falam, que quem escreveu Lamentações foi Jeremias, mas não tem prova nenhuma disso, viu, gente? Não existe nenhuma prova de que foi Jeremias que escreveu Lamentações. Enfim, o livro está como Lamentações de Jeremias. E aí ele fala, ele descreve lá em Lamentações esse momento aí que ele viveu, né? Lá no capítulo 3, no versículo 52, ele diz assim, ó: os meus inimigos me perseguiram dolorosamente, como um pássaro, sem causa, não tinha motivo. Eles cortaram minha vida dentro do poço, dentro da cisterna, e lançaram pedras sobre mim. Águas passavam sobre a minha cabeça. Então eu disse, eu estou cortado. A minha Bíblia, King James, ela tem cortado. Mas a sua Bíblia deve ter perdido. Jeremias, ele escreveu em Lamentações esse momento da vida dele, sabe? Um momento em que ele não tinha mais esperança nenhuma. Um momento em que ele só tinha, na mente dele, só vinha isso, estou perdido. Vai ter momentos na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na vida de você que está escutando essa programação pela Cidade FM 87.9. Você que está no Caminhando de Sabedoria, você que está no Facebook Ivana Lima. Vai ter momentos na tua vida em que você vai dizer assim, eu tô perdido.
Não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por quê? Porque eu tô jogado nesse lugar frio. Não tenho o que comer. Não tenho o que beber. Não tenho apoio de ninguém. Não tenho amigos. Tô na escuridão. E estou tentando me manter com a cabeça do lado de fora. As águas estão passando sobre a minha cabeça. Mas eu tô perdido. Eu não tenho ninguém. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você vai ter horas que diz assim, meu Deus, eu faço o que agora? O que é que eu faço? Não tem mais o que fazer, não. O interessante é que Deus escolheu um momento de lama, sabe? Porque tudo que acontece na minha vida e na tua, querido, deixa eu dizer, você já sabe disso, é Deus que permite. Então, o momento em que Jeremias foi lançado foi um momento em que a cisterna estava em lama, né? Porque a cisterna, elas têm todas as cisternas, elas passam por 3 níveis, né? Ela pode estar seca, sem nada, sem água, sem lama, totalmente seca. Ela pode estar cheia ou ela pode estar com lama. Se Jeremias, presta atenção nisso aqui, presta atenção aqui. Se Jeremias tivesse sido jogado na cisterna seca, ele ia morrer na queda. Imediatamente, porque a cisterna não é rasa. Ele ia morrer. Se ele tivesse sido jogado na água, ele ia afundar, ele ia morrer afogado, querido. Deixa eu dizer aqui. Mas aí Deus disse assim, não, eu vou permitir que jogue ele, mas vai jogar ele na lama. Não é um lugar muito confortável, não, mas a lama vai amortecer a queda. A lama vai ser um tapete pro meu filho, sabe? Vão jogar ele lá, mas eu já coloquei a proteção. Eu já providenciei a lama, né? Tem lamas na minha vida e na tua, querido. Deixa eu dizer aqui. Que o próprio Deus, ele providencia. Às vezes você quer dizer, inimigo sujo. Olha pra isso, que sujeira. Olha pra isso, onde ele me jogou na sujeira. Tem lamas que o próprio Deus permite, querido. Para proteger você e você não está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo, sabe? O que nós temos que tomar consciência é que o momento da cisterna, aparentemente, ele nos mostra derrota, né? Ele nos mostra fracasso, ele nos mostra morte. Mas se nós formos olhar para todos os exemplos que nós temos, o nosso fracasso, ele vai nos aperfeiçoar. A nossa fraqueza, o nosso momento de vulnerabilidade, as adversidades, tudo isso é para nos fortalecer, né? Se nós soubermos nos posicionar dentro da cisterna corretamente, se nós conseguirmos manter nossos pés, vou repetir isso aqui porque Deus está insistindo nisso, mantenha-se na ponta dos pés. Talvez tenha pessoas aqui que estão numa situação tão difícil, que já não tem mais como ficar nessa cisterna, que a única maneira de se manter vivo, ele agora está naquele momento de estar na ponta dos pés, sabe? Porque já tentou de tudo, então agora ele diz assim, não, agora não tem mais jeito, agora é só na ponta dos pés. E Deus está dizendo aqui, continue na ponta dos pés, mantenha a sua cabeça fora da lama, não deixe que a lama cubra você. Não deixe, ainda que você esteja fraco, ainda que as suas emoções estejam abaladas, ainda que o seu corpo esteja machucado por conta da queda, porque a queda foi grande, né? A queda foi grande, doeu, dói, que dói. Aquele momento, porque eu quero que fique claro e lembrar você que quem jogou Jeremias na cisterna não foi o inimigo, não foi os homens de Nabucodonosor, não foi o exército babilônico. Quem jogou Jeremias na cisterna foi o próprio rei de Judá. Quem jogou Jeremias na cisterna foram os príncipes do reino. Então ele foi jogado na cisterna pelos compatriotas dele, viu, gente? E quando isso acontece, a dor ela é maior. Então o corpo daquele homem, as emoções daquele homem, sabe? Toda a estrutura daquele homem estava abalada. Ele só tinha uma saída, continuar na ponta dos pés, acreditando que Deus ia enviar o socorro, sabe? E mais, tem um segredo aqui nisso. Por que Deus diz assim, ó, fica na ponta dos pés, mantém tua cabecinha do lado de fora? Por quê? Para manter, presta atenção nisso aqui, presta atenção aqui, Israel. Para manter, você tem que ficar na ponta dos pés com sua cabeça fora da lama, para manter a sua mente limpa. Sabe? Para manter a sua mente livre de toda a sujeira que o inimigo lançou sobre você. Porque se você deixar que a sua mente ela seja invadida, ela seja tomada por tudo que foi dito, por tudo que foi falado, por todas as palavras, por todas as armações, todas as maquinações
do inimigo contra a tua vida. Se você permitir, você não vai ter equilíbrio emocional nem para obedecer a Deus e muito menos para ouvir a direção de Deus, porque você vai estar confuso. Você vai estar sendo, sabe, o tempo inteiro setado pelo inimigo. O tempo inteiro, o inimigo usa até o acusador. O acusador, ele chega para você para dizer que a culpa de você está. Nessa situação é sua. Não é de ninguém. Você está aí porque você merece. Ah, porque assim, quando um irmão está no atoleiro, primeira coisa que a gente pensa, pecou. Tá nessa situação porque pecou. Cuidado, viu? Com teu julgamento, meu filho. Oi, Mateus. Cuidado com o seu julgamento. Muito cuidado com o seu julgamento, que você não sabe o que é que Deus está permitindo na vida do irmão. Você não sabe. Jeremias precisava se manter na ponta dos pés. Precisava, assim como eu e você, se mantenha na ponta dos pés. Por que, missionário? Porque no tempo oportuno, no tempo certo, no momento certo, Deus vai mandar ajuda. Deus vai mandar Ebed-Meleque, né, com seus 30 homens para lhe ajudar. E quando Ebed-Meleque chegar, pode ser que você estranhe aquela ajuda, sabe? Por quê, missionário? Porque a ajuda ela vai vir meio esquisita. Tenha cuidado, viu? Cuidado com seus pensamentos, porque às vezes a ajuda de Deus, ela vem disfarçada em ataduras, ela vem disfarçada em pedaços de pano velho, pano úmido. Foi assim, a ajuda de Jeremias chegou desse jeito. Aqueles homens, eles chegaram com um pedaço de pano apodrecido para tirar o homem da cisterna. Se Jeremias, olha aqui, para encerrar, isso aqui é uma pérola, presta atenção. Se Jeremias não soubesse, não tivesse ligação com Deus, se Jeremias não conhecesse o Deus que ele serve, se Jeremias não confiasse no Deus dele, Jeremias jamais tinha colocado aquelas ataduras tudo apodrecida embaixo do braço dele e deixado de ser içado. Porque na mente dele, quem não tem comunhão com Deus, na mente ele diz assim, vixe, o diabo armou mais uma pra mim. Mandou um homem aí com as ataduras tudo podre. E quando eu botar no meu braço que me içar, eu vou cair. Presta atenção. Fica ligado no reino. Você tem que ter relacionamento com Deus. Eu já estou encerrando, que a minha bispa já chegou aqui para o encontro de fé. Já estou encerrando. Eu quero dizer para você que você precisa firmar relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque os momentos de cisterna, eles vão chegar. Os momentos de cisterna vão acontecer. E se você não tiver relacionamento, você não vai conseguir se manter vivo na cisterna. Você não vai conseguir manter sua cabeça fora da lama. Não vai conseguir proteger a sua mente. Por quê? Porque teus ouvidos, eles vão estar, sabe, escutando outras vozes. Porque seu relacionamento com Deus é raso, né, meu filho? Aí é difícil. É difícil. Que coisa linda. Deus abençoe pra você que chegou agora. Assiste tudo de novo, tá lá. Salvo no Facebook Ivana Lima. Salvo no Instagram do Caminhando de Sabedoria. Tô vendo aqui que Ismara chegou. Teve gente que chegou aqui, meu Deus. Mateus do Apacentar chegou. Eliane, missionária Eliane de Salvador, Flor de Lima chegou. Minha amiga Paula chegou. Todo mundo, Elane, todo mundo que tá aí. Você que tá aí. Elizabeth, que eu vi aqui também. Elizabeth Rui Barbosa, eu acho. Você que tá aí. Então, gente, fica ligado. Fica ligado em Deus. Não fica ligado no que tá acontecendo. Fica ligado naquilo que Deus vai fazer depois que você sair. Porque Jeremias, só pra encerrar, quando ele foi arrancado dali, ele voltou pro átrio da guarda. Ele voltou pro átrio. Sabe pra quê? Pra dar continuidade ao ministério dele. Viu? É assim que Deus sabe, meu filho. É desse jeito. Amanhã nós estaremos aqui às 15 horas da tarde. Com mais um programa, vamos continuar falando sobre isso, né? Só que amanhã a gente vai olhar por outra vertente isso aqui. Amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus. Guarda essa palavra, compartilhe essa palavra. Ouve essa palavra, você que chegou agora, porque você está precisando. Se você entrou, porque você está precisando. Você só se atrasou no tempo, amém? Deus abençoe vocês. Orem por nós aqui da rádio. Tá vindo aí a Bispa Elisa Oliveira, programa Encontro de Fé. Ministério Apostólico Apacentai. Um abraço para você.